Há uns 12 anos, uma amiga me ligou e sugeriu que eu comprasse um kit de óleos essenciais. E ela me conhecia bem, já era minha amiga havia bastante tempo. E conhecia a minha situação pessoal. E aceitei a oferta dela e passei os detalhes do meu cartão de crédito pelo telefone, enquanto dirigia meu carro enorme com meus filhos. E comprei meu primeiro kit de óleos essenciais doTERRA naquele momento, sem mesmo ter ido a uma aula ou saber muito sobre óleos essenciais. Só comprei porque confiava em minha amiga. Eis mais alguns detalhes sobre minha situação naquela época. Meu marido e eu tínhamos 5 filhos em casa, com idades de 11 a 17 anos. 4 eram filhos naturais e tínhamos a guarda de um outro. Eu trabalhava com saúde mental e faço isso há mais de 25 anos. E agora estava com a guarda de um menino de 11 anos, cuja mãe era alcoólatra e o pai era viciado em drogas. De fato, quando tivemos a guarda, o pai dele faleceu devido à overdose. Eu estava com um menino porque o condado onde eu morava, no estado da Virgínia, não tinha lugar para ele. E sabiam que devido à minha formação em saúde mental e à condição de nossa família, nossa casa seria um bom lugar para ele. Como podem imaginar, eu estava bem ocupada com os filhos naquela faixa etária. Meus filhos estavam envolvidos com esportes, programas de atletismo, futebol americano. Minhas filhas também eram bem ativas. Uma estava em um time de rock. E meu marido era engenheiro de satélites. Ele estava projetando satélites de segurança internacional e tinha lançado o maior satélite do mundo naquele ano. E eu clinicava na área de saúde mental. Bem, estou falando tudo isso para verem que éramos uma família bem ocupada. Meu marido ia muito para outros países a trabalho. Meus filhos eram muito ocupados, como eu, e eu não estava exatamente buscando uma oportunidade de negócio e também não estava procurando aprender muito sobre óleos essenciais. Havia muita coisa acontecendo em casa e eu sentia que precisava de ajuda. E aí minha boa amiga sugeriu que eu comprasse um kit de óleos essenciais. Aí aconteceu o seguinte: nas 2 primeiras semanas, depois do pacote chegar, usamos cada gota de cada frasco de óleo. Minha família ficou apaixonada pelos óleos essenciais. Talvez em parte porque eu tinha meninos que queriam uma massagem à noite depois de um treino cansativo de futebol e queriam que a mãe lhes esfregasse os pés e as costas e, claro, o que você faz com óleos essenciais? Eu achava que devia esfregá-los na pele. Era isso que eu achava que devia fazer. Então fiz muitas massagens. E naquele processo, minha família foi atraída por aquela caixa de óleos essenciais e aquilo me levou a fazer perguntas. Eu queria saber mais. Liguei para minha amiga e disse: me fale mais dos óleos essenciais. E ela sugeriu que eu comprasse um livro e eu comprei e comecei a estudar e a aprender. Para encurtar a história, nossa família se apaixonou por um processo natural em que podíamos cuidar da saúde e descobrir bem rápido que, puxa, sei lá, em um curto período, que talvez mais de 70% dos nossos problemas de saúde na família podiam ser resolvidos naturalmente com a caixa. Era animador, mas o mais animador, pelo menos para mim, como profissional de saúde mental, era ver como os óleos essenciais influenciavam o humor em casa, porque havia gasto 25 anos ou mais na área de saúde mental, particularmente analisando o cérebro e como ele funciona, pois está relacionado a muitos diagnósticos de saúde mental, e tentando ajudar famílias a prosperar e pessoas a se sentirem bem felizes. Para mim, era fascinante que um frasco muito barato de óleo essencial pudesse melhorar o humor e, de fato, mudar a dinâmica de como uma família se sentia. Bem rápido, comecei a me aprofundar no estudo dos óleos essenciais e agora, 12 anos depois, tenho muito a dizer a vocês sobre o poder dos óleos essenciais e como eles influenciam o humor, não só a saúde, porque agem de muitos modos incríveis sobre ela. E como mãe de 5 filhos na época, fiquei entusiasmada em aprender várias habilidades de mãe ninja que eu poderia usar em casa para ajudar a família a se sentir bem.
Mas como profissional de saúde mental, eu podia usar os óleos essenciais para ajudar as pessoas a se sentirem bem, a viverem a vida muito bem e a se sentirem alegres e felizes. Nesta apresentação, quero falar sobre os óleos essenciais e como influenciam o cérebro. E o humor. Primeiro, se você já foi ao médico e precisou de cirurgia, deve ter notado que quando o cirurgião vai anestesiar você, uma das primeiras coisas que faz é colocar-lhe uma máscara, por causa do odor aromático, liberado por certos compostos químicos. Quando interagem com o sistema olfatório do cérebro, o sistema nervoso é influenciado e podemos literalmente ser anestesiados pelas coisas que respiramos e cheiramos. Talvez você nem tenha ideia do poder do seu sistema sensorial e de como o sistema olfatório responde a aromas, odores e compostos químicos e do impacto que tem sobre o sistema nervoso. Bem, não pensamos muito sobre as coisas que cheiramos, mas deveríamos. E quando respiramos ou inalamos os compostos aromáticos das plantas em sua forma natural, vemos que o cérebro é influenciado e que há um efeito em cascata da química que entra devagar em todo o corpo humano e pode impactar o humor. E como mãe, vou lhes contar uma história. É isso que vocês precisam saber, pois de fato funciona de modo bem simples. Uma das primeiras coisas que aconteceram com nossa família, me lembro de estar dirigindo nossa enorme Suburban branca com um monte de adolescentes. Lembram? De 11 a 17 anos, 3 meninos e uma filha que nunca queria sentar perto dos irmãos no carro porque eles sempre empurravam-se e muitas vezes eu tinha que encostar o carro e dizer a eles que parassem de brigar ali para podermos chegar onde tínhamos de ir. Mas acho que eram adolescentes normais e acho que não sou a única que tem adolescentes que às vezes brigam, como os meus. E quando descobri que os compostos aromáticos, principalmente dos óleos essenciais cítricos, podiam influenciar o humor, decidi fazer uma pequena experiência. Coloquei uma gotinha de laranja selvagem na mão e coloquei a mão no duto de ventilação do carro e deixei o aroma se espalhar pelo veículo para ver como meus filhos responderiam. E, inevitavelmente, quando fiz isso, as brigas foram diminuindo e as crianças pareceram conviver bem. E achei que foi algo mágico e achei que todas as mães do mundo precisavam saber do segredo, que um único frasquinho de óleo essencial podia ter esse impacto no ambiente de casa e ajudar as pessoas a se darem bem. Imaginem se pudéssemos acabar com algumas discussões que acontecem na família. Imaginem se pudéssemos diminuir a sensação de estresse do ambiente, como as pessoas podem reagir umas às outras e como as futuras gerações podem ser influenciadas se as pessoas se derem melhor. Bem, foi isso que eu vi acontecer quando minha família inalou esses belos compostos aromáticos dos óleos cítricos. A propósito, adoro o óleo essencial de laranja selvagem e é um dos meus preferidos. Logo, descobri que meu marido também aderiu. De fato, ele estava na casa da minha irmã e, na época, ela tinha filhos menores que os nossos. E a filha mais nova dela, muitas vezes, tinha chiliques de tarde. E era desesperador para a mãe tentar acalmá-la. E aquilo produzia estresse para a família inteira. E meu marido começou a descobrir que se colocasse uma gota de óleo essencial Balance na mão daquela garotinha de 5 anos, ela se sentia calma e conseguia lidar com a situação. E não tinha aqueles acessos de raiva que estava acostumada a ter. Então, foi fácil saber, na minha família, que aqueles óleos essenciais estavam impactando como se sentiam. Comecei a notar que meus adolescentes levavam óleos essenciais na mochila para a escola e os usavam com os amigos como um recurso para controlar o estresse. Descobri que aquilo era muito animador e intrigante. Como profissional da área, eu queria me aprofundar mais na neurociência e descobrir por que e como aquilo podia ser tão incrível e funcionar tão bem. Quero mostrar alguns dos meus resultados a vocês. Primeiro, vamos examinar o cérebro e como os compostos aromáticos funcionam nele quando os usamos. Como eu disse, eles influenciam o sistema olfatório e também alcançam e influenciam o sistema límbico do cérebro. Você provavelmente já ouviu isso antes de alguns outros apresentadores na Doterra. A amígdala cerebral, que é mais ou menos do tamanho de uma meia,
amêndoa e fica no sistema límbico do cérebro, posiciona-se junto ao hipocampo, em uma região do cérebro onde armazenamos a memória. E quando passamos por eventos traumáticos no passado, a memória se fixa nesses eventos para ajudar a nos proteger de eventos futuros em que poderíamos nos ferir ou prejudicar. Enquanto isso, o papel da amígdala cerebral é ligar-se naquela energia emocional. Somos criaturas emocionais, tomamos decisões emocionalmente primeiro, e é assim que somos, e isso porque o corpo percebe que esse é o modo mais eficiente de fazer as coisas, sentindo as coisas para responder emocionalmente, de modo que os sentimentos e as emoções são algumas das informações mais importantes que recebemos no corpo. É importante sempre prestar atenção primeiro a como nos sentimos emocionalmente. Ao longo das gerações, tendemos a formar caminhos ou vias neurais para responder às situações. O que quero dizer com isso é que seus pais e os pais deles e os pais deles criaram novos modos de responder à vida, talvez até temores ou estressores consistentes com sua família de origem, com base em suas experiências familiares. Faça um paralelo com essa analogia. Moro na costa leste dos Estados Unidos. Quando os primeiros colonizadores vieram da Inglaterra para a América, estabeleceram colônias e rapidamente começaram a se formar estradas, às vezes não de propósito, mas formaram-se devido aos caminhos dos animais. As vacas e os cavalos gostam de rotina, como seres humanos, e assim começaram a formar um caminho, e mais tarde esses caminhos se tornaram trilhas para as carruagens. E bem mais tarde, formaram-se estradas construídas sobre aquelas mesmas trilhas, e acabaram surgindo autoestradas, constituindo longas redes de sistemas de autoestradas por todo o nordeste dos Estados Unidos. Nosso cérebro é bem parecido. Talvez um pequeno trauma tenha acontecido a um antepassado, mas aquilo acabou transmitido para a próxima geração, e talvez com um pouco mais de medo. E essa rede inata continuou até vermos que os caminhos neurais se formaram pelo cérebro inteiro, e boa parte deles nem são nossos. Talvez os tenhamos herdado de nossa família de origem. O que aprendi sobre os óleos essenciais é que eles têm a capacidade de romper esses padrões. São rompedores de padrões. Eles podem literalmente entrar no cérebro e interromper um padrão de pensamento, mas é muito sutil, leva tempo e não acontece da noite para o dia. E é algo para o qual é necessário ter propósito. Mas se você quiser mudar um padrão de comportamento, com certeza pode usar óleos essenciais para ajudar nessa jornada. De fato, tudo o que precisa fazer agora é abrir um frasco de óleo essencial, colocar um pouco nas mãos e esfregá-las, levá-las ao nariz, inalar e perceber no momento o que está sentindo. Nesse momento, o que o composto aromático tende a romper é tudo o que você esteja pensando e com que esteja preocupado. E você poderá parar só por um minuto e literalmente quebrar o código, quebrar o padrão que vivenciava e que o cérebro estava processando no momento. Imagine casar esse processo incrível de inalar óleos essenciais com retreinar os processamentos, com o uso de afirmações ou declarações positivas que ajudem a direcionar o cérebro para um rumo diferente. Todos somos responsáveis por nós mesmos. E o que sabemos sobre o cérebro humano é que ele tem neuroplasticidade, que quer dizer que não tem fiação fixa como um eletrodoméstico. Você pode mudar o modo de funcionamento de sua neuroquímica. Estamos muito animados no campo da psicologia para estudar isso ainda mais e descobrir como alterar o cérebro. Mas sabemos que é possível. Isso é o mais importante. Sabemos que por meio de hábitos ou padrões regulares, podemos alterar o modo pelo qual respondemos a tudo. O hábito é tudo. Quero introduzir vocês à ideia de que podem cultivar um hábito para mudar seu modo de pensar, seu modo de sentir e até mudar padrões familiares que podem estar há muito tempo em sua família. E você queira ser a pessoa que vá mudá-los. E como você faz isso? Bem, em primeiro lugar, a conscientização é mais que meio caminho andado. Você precisa saber o padrão que quer alterar, precisa escolher um óleo e precisa juntar as duas coisas. Precisa pensar no que deseja mudar e com qual declaração ou
O comportamento positivo deseja substituir o comportamento potencial destrutivo. Como deseja reconfigurar o cérebro? E quando tomar consciência, como digo, a conscientização é mais que meio caminho andado, pode começar a usar seus óleos essenciais para romper esses padrões e realizar poderosas mudanças. Rapidamente, quero introduzir vocês à ideia de que nossos sentimentos e emoções são sentidos no corpo, de modo que o corpo é penalizado quando sentimos emoções fortes. Uma famosa neurocientista dos Estados Unidos, chamada Candace Pert, na verdade já falecida, foi responsável pela descoberta de muitas informações no campo da psicologia, especialmente na neurociência. Ela descobriu o receptor de opioide, por exemplo, e em uma das descobertas que publicou, descobriu que nossas emoções são armazenadas no corpo, na forma de neuropeptídeos. Podemos acabar armazenando emoções em qualquer local do corpo. Quando falamos em mudar de vida ao reconfigurar o cérebro, na verdade, estamos falando de mudar o corpo inteiro, alterando as respostas aos neuropeptídeos dentro do corpo, escolhendo responder de modo diferente. Adoro o kit de aromaterapia da doTERRA. O kit de aromaterapia emocional, o sistema Adaptive, as ferramentas que a doTERRA nos dá. Se pudermos pegar o desejo consciente de mudar e as ferramentas que a doTERRA tem e juntarmos com esses desejos, podemos realizar mudanças incríveis em nossa própria saúde, mente, nas respostas e em nossa própria família. Podemos literalmente mudar a maneira de nossa família perceber as coisas no futuro. Sabiam que quando duas pessoas se casam e têm 3 filhos, e esses 3 filhos se casam e têm 3 filhos, e esse padrão de gerar filhos e criar uma família continuar por 12 gerações, o número resultante será de mais de 2 milhões de pessoas? Às vezes queremos mudar o mundo. Pensamos nisso, temos esse desejo de mudar e mudar nossas circunstâncias. E com certeza, nessa época de nossa existência na Terra, é uma ótima época para pensar em mudar. Os problemas de saúde mental estão se tornando a maior causa de deficiência no mundo inteiro. Muitas pessoas estão com dificuldades. Agora, mais do que nunca, precisamos mudar. Agora, se quisermos realizar uma poderosa mudança pessoal, ela precisa começar conosco, dentro de nós. Como a maior parte do que comunicamos não é verbal, as pessoas com quem estamos ouvem e veem e sentem os ensinamentos involuntários do que vivenciamos. Ao nos tornarmos a voz da mudança, porque mudamos a nós mesmos, temos a chance, pelo efeito de propagação, de afetar milhões de pessoas, principalmente se formos mães. Se tivermos filhos ou estivermos em uma posição de influência para impactar crianças, ao mudarmos a nós mesmos e as pessoas à nossa volta, teremos o potencial de, com o tempo, mudar nações. Eu gostaria de convidar a todos a fazer parte dessa mudança. Usem as ferramentas da doTERRA que estão à sua disposição. Vocês podem analisar diferentes óleos essenciais para ajudá-los no processo. Por exemplo, todos os óleos cítricos são enaltecedores naturais do humor. Pensem no modo poderoso pelo qual podem usar os óleos cítricos apenas dispersando-os. A propósito, são bem baratos. Podem dispersá-los, usá-los topicamente e usá-los na água para ingestão, para manter o fígado e os rins limpos e puros, e o corpo forte e saudável. Também podem usar óleos essenciais florais para apoiar o corpo e a mente. Pense no uso que fazemos das flores. As mulheres adoram receber flores. As flores são um símbolo de amor no ambiente. As flores são um símbolo de amor no ambiente. Nos ajudam de muitos modos diferentes. Quando decompomos a química de diferentes flores e como elas se ligam a nós, elas podem ser muito úteis para o humor. Comecem a estudar as diferentes categorias de plantas. Por exemplo, as árvores são maravilhosas para nos estabilizar. Pensem no sistema radicular de uma árvore bem fundo no solo e crescendo alta e forte. E pensem em como se sente quando está em uma mata e pode receber as substâncias químicas das árvores que nos apoiam para nos sentirmos fortes e estabilizados na vida.
Existem muitos diferentes tipos de plantas e a doTERRA, especificamente, obtém óleos essenciais puros dessas diferentes categorias para nos ajudar e usamos por muitos motivos diferentes. Mas cada um deles pode apoiar nosso humor. Quero convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre o sistema Adaptive. Estudem-no e usem-no. Eu amo o Adaptive. A combinação do mix de óleos essenciais, que visa o uso aromático, pode ajudar a elevar o humor e também regular o humor à sua volta das maneiras que expliquei. Mas o suplemento é muito poderoso para ajudar você a ingerir os compostos nutricionais necessários para ajudar você a respaldar a porção central do cérebro e ajudar-lhe a se sentir calmo e feliz. E adoro porque vem em um frasco roll-on, também que você pode levar na bolsa e só passar quando for preciso ajudar a suster a vida. Parece muito simples que um óleo essencial faça tanto por você, mas ele faz. E quando você os usa, deve usá-los com frequência, em pequenas quantidades, tornando isso um hábito diário. Lembram-se que eu disse que os hábitos são um jeito de mudar o cérebro? E que é só estabelecer os novos hábitos? Usar óleos essenciais pode ajudá-los a fazer isso, mas precisam desenvolver o hábito. Vou lhes dar um desafio. Quero que pensem agora no que mais desejam na vida neste momento. Quero que saibam que são importantes e que o que mais desejam importa. E quero que pensem nisso. O que sua família mais precisa neste momento? Talvez escreva e se pergunte. Você deseja dar os passos usando os óleos essenciais para efetuar mudanças, romper aqueles caminhos e vias dentro de si, para que faça parte da mudança de sua família e sua vida? Como você pode usar os produtos doTERRA para ajudar a se sentir melhor e viver a vida de melhor forma? Pela minha experiência e da minha família, a doTERRA e sua missão são realmente um projeto de serviço mundial para levar as pessoas a seu ponto mais alto de felicidade, para realizar essa mudança sistematicamente em nosso mundo hoje, mas também para gerações vindouras. É uma bênção, é uma dádiva ter sido apresentada a doTERRA por minha amiga, enquanto dirigia o carro pela rua. E é uma bênção e uma dádiva que vocês tenham sido apresentados à doTERRA. Isso pode mudar sua vida. Permita-o. Decida as mudanças que quer realizar e reconfigure seu cérebro e sua vida para viver a vida da melhor forma, como parte da família doTERRA, e assim se desenvolver.